Boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, com o nosso querido Américo. Lembrando que este estudo é promovido pela NSP, a Federativa Espírita Holandesa. Aqueles que tiverem interesse em conhecer melhor o trabalho do NSP, por gentileza, visitem o nosso site, o www.nsp.nl. Estamos estudando a obra do André Luiz, né, com a colaboração do nosso querido Américo. E Américo tem uma agenda bem cheia, né? Então, por esse motivo, somos mais gratos ainda que ele tenha tirado, que ele tire esse tempo mensalmente para fazer esse estudo com a gente. O Américo, que tem várias atividades aí na Associação Espírita Mãos Unidas de São Paulo, da qual é fundador, também é colaborador da Rádio Boa Nova de Guarulhos e é responsável pelo projeto Imagem, entre tantas outras atividades espíritas, né? E como profissional, é engenheiro. Américo, seja muito bem-vindo. É com você. Obrigado, Maria. Boa noite a todos aí na Holanda. É sempre uma alegria estar por aqui. Bom, no capítulo anterior, nós vimos algumas características do Libório, né? Aliás, da médium, inclusive, que vai receber o Libório, a Eugênia, né? Ela tem psicofonia consciente, ela controla bem o comunicante, ela tem um certo receio, diferentemente de Cecília, a Eugênia tem um certo receio, mas ela está é uma médium firme, né? Que consegue controlar a comunicação e sente, inclusive, as dores e uma certa excitação. Chega até a registrar um mal-estar do espírito. Eu nunca tinha tido experiências com médiums viscerais e agora eu tenho uma médium visceral, sente tudo. E como eu não sou médium falante, então eu estou aprendendo muito com essa médium visceral. Ela sente tudo no corpo. E ela tem uma coragem danada, porque normalmente um médium visceral desiste da tarefa porque sofre muito no começo. E depois vai melhorando, vai diminuindo a visceralidade. E eu fico me perguntando por que será que ela tem essa sensação, primeiro no corpo, para depois registrar na mente aquilo que o espírito está sentindo. Uma das hipóteses que eu levanto é o fato de ela ter escolhido ser médium em outras vidas, não dado conta e agora pediu para ter certeza de que ela tinha mediunidade, sentir realmente a presença de um espírito, visceralmente. Então ela sente tudo que o espírito está sentindo, sente as dores do espírito, né? Mas ela suporta bem. E ela é jovem, relativamente jovem. Então eu fico com essas lições novas aí que eu não tinha. Muito bem, então o Libório que vai se comunicar por elas, ele tem um histórico complicado. Ele se ligou a uma mulher, vivia com ela, mas morava com a mãe. E ia visitar a mulher rotineiramente. Até que chega a época do carnaval, e aí acontece uma coisa que nós vamos contar depois. Então, nesse instante, o Libório vai entrar na sala. Eu vou compartilhar aqui o título do livro, né, do capítulo, para vocês terem uma ideia, né? Então, o Libório está incluído no capítulo 7. Ele vai ser atendido por uma médium, que é a Eugênia, que é um exemplo de atendimento a necessitado. O objetivo desse capítulo é conhecer como é que o esclarecedor é coadjuvado pelos espíritos, né? Pela mentoria, né? Nós vamos ver o esclarecedor Raul Silva, que é o dirigente encarnado do grupo, coadjuvado por Clementino, que é o responsável pela reunião, né? Nós já falamos dele e já ouvimos fazendo a sintonia com o Raul Silva no início da reunião. Ele chegou 2 minutos antes, 3 minutos antes de começar a reunião
Os outros trabalhadores todos do grupo já estavam lá, do ponto de vista espiritual, mas ele é muito ocupado, então ele chega poucos minutos antes, faz a sintonia com o Raul Silva, a reunião começa, e o primeiro espírito a se comunicar é o Libório. Ele é trazido por dois espíritos que trabalham na segurança. Aliás, é uma coisa que a gente precisa ter confiança nisso. Nenhuma reunião mediúnica se estabelece sem uma equipe de defesa para que não entre qualquer espírito. É claro que o grupo que se reúne dos encarnados, ele precisa ser minimamente preparado para que a reunião seja séria, tenha um propósito sério. Então, vocês estão vendo aqui à direita um espírito que é encarregado da segurança, um outro espírito também ladeando o Libório. O Libório ele não está enxergando direito, ele está meio confuso, ele não sabe o que está acontecendo, ele chega meio atordoado, é trazido por esses seguranças. A médium Eugênia é essa de azul, essa aqui é uma outra colaboradora, não citada, mas essa aqui é a Eugênia. E o Clementino está reforçando as condições fisiológicas da Eugênia para receber o Libório, né? Ele não se justapõe ao corpo da Eugênia. Ele, segundo o André Luiz, é como se ele tivesse debruçado sobre a Eugênia, como está aí no desenho. A gente pediu para o desenhista Mozart Couto fazer o Libório debruçado, né? Uma coisa que o desenhista não conseguiu fazer foi porque fica muito difícil no traço à mão. Hoje em dia dá até para fazer com desenho no computador. Afastar apenas 1 centímetro a eugênia do corpo. Então, aqui ele não conseguia fazer uma imagem transparente levemente afastada, com 1 centímetro. Então, pedi para ele colocar 1 centímetro aí no nariz e o cabelo e o cabelo da Eugênia. Então, reparem que aqui a Eugênia está de olho fechado, mas aqui ela está de olho aberto, né, controlando tudo que o Libório faz, né? Eu coloquei isso porque é muito engraçado, esclarecedor novo. Eu me lembro de um esclarecedor que pedia para o espírito abrir os olhos, né? Abra os olhos para você ver o que. E eu não entendia por que ele fazia isso. Aí eu perguntei, escuta, por que você pede para o espírito abrir os olhos? É porque a médium está com o olho fechado. Aí quem disse que o espírito está de olho fechado? Então, é um mico, né, que às vezes a gente paga. E como é que a gente descobriu o mico? Porque uma vez ele falou isso. Abra os olhos. E o Espírito falou para ele: Mas eu já estou de olho aberto. Muito bem. Então, reparem que há algumas ligações mentais, são fios tenuíssimos, mas o desenhista não obedeceu a recomendação e pôs uns fios grossos aí, ligando a mente da Eugênia à mente do comunicante. O Clementino está aqui por trás, né? Aqui tem outros companheiros na mesa, e aqui está o Raul Silva, o dirigente da mesa, e a comunicação nem começou ainda. Devia ter feito mais desenhos, né? Mas é que para economizar, você põe tudo numa mesma cena e vai explicando em pedaço, né? O desenho era muito caro. O último desenho que a gente fez, o último trabalho que a gente fez foi o Ação e Reação. Cada desenho custava R$ 500. Tinha 30 cenas, ia custar R$ 15.000. Isso em 2017. Foi o nosso último trabalho com o Mozart Couto. Muito bem, então o Raul Silva não começou a atender porque ele não falou nada ainda, mas ele está bravo. E por que que ele está bravo? Nós vamos descobrir por quê. Ele está achando que ele está sendo julgado, que ele está num tribunal. E não tem nada de tribunal, é uma reunião mediúnica. Mas ele não entende isso. Mas quando ele se aproximou da Eugênia para o transe mediúnico, ele melhorou as percepções. E ao melhorar as percepções e vendo aquelas pessoas em torno da mesa, ele então concluiu erradamente que estava num tribunal. Mas vamos lá, vamos conhecer o atendimento
o Raul Silva fez com ele, né? Eu devia ter colocado a imagem do. Deixa eu interromper aqui, deixa eu trazer a imagem para trás, porque senão vocês não vão entender. Eu vou colocar a imagem que eu tirei do lugar, não sei por quê. Pronto, agora está ok. Compartilhar. Tudo bem. Então ele começou a falar reclamando que ele estava no tribunal e tal, né? Então reparem que a Eugênia, aqui não fizemos a Eugênia descolada um pedacinho do corpo, porque tinha pouco espaço no desenho, é complicado, né? E o fato é que ela está falando brava, deu para perceber aqui, porque ele está bravo também, mas ele não está usando o rosto dela para fazer isso. Ele simplesmente está conectado, ela percebe isso, ela dá uma certa liberdade ao Libório para ele se expressar, mas controla, né? Se ele quiser falar alguma coisa inadequada, alguma palavra chula, ela tem controle. É uma médium educada, né? E o Raul foi lá conversar com ele. E o Clementino toca a fronte do Raul para ativar região cerebral e também para que ele consiga receber sugestões do próprio Clementino no trato com o Libório. E o André Luiz está aqui, junto com o Clementino, observando a cena. Ele que vai descrever isso. Então, ele está ali presente. Aqui os outros médicos estão concentrados, né? Então, está tudo certo. Começa o atendimento. Eu registrei frase por frase para comentar algumas coisas que podem ser interessantes na reunião para esclarecedores que trabalham em reunião mediúnica, né? Então, o espírito se apresenta bravo e o Raul Silva é que vai atendê-lo, né? E o Raul Silva começa falando, né? Normalmente eu não começo falando, deixo o espírito falar primeiro. Só se ele demorar muito, que a gente estimula alguma coisa como oi, olá, né? E ele diz ao espírito que está ali bravo, né? Meu amigo, tenhamos calma e rogamos um amparo divino. E eu também, desculpe discordar, né? Mas eu não concordo com esse atendimento religioso. Vocês vão entender por quê. Mas enfim. Aí o espírito começa a dizer que está doente e desesperado. Está bravo, mas está doente e desesperado também. E aí o Raul Silva, sim, todos somos enfermos, mas não nos cabe perder a confiança. Somos filhos do nosso Pai Celeste, que é sempre pródigo de amor. É muita informação para dar, né? Mas o Raio Silva é muito bom. Mas eu não gosto desse atendimento religioso. Não recomendo atendimento religioso e explico melhor por que depois. Olha só o que ele fala. Você é padre? Pergunta para o Raul Silva se ele é padre. Não, sou seu irmão. Ah, agora sim, melhor entrar nessa, porque é, fica esquisito, porque ele não estava querendo falar com o padre, né? Mentira, nem eu conheço. Ou seja, ele falou que era irmão, mas o outro não aceita, porque eu não conheço. Como é que você é meu irmão? Por quê? Porque a gente acha que todo espírito que se comunica é nosso irmão, mas quem não acha isso é quem não tem essa informação. Fica esquisito. Aí ele começa a explicar: somos uma só família à frente de Deus, mas é um atendimento religioso. O espírito sorri com ironia, porque não é uma coisa que ele está querendo conversar com alguém que lhe ajude no desespero, e não com o padre, né? E aí ele continua, deve ser algum sacerdote fanático para, para, para conversar com esses termos, né? Ele não está gostando. Por isso que a gente não recomenda atendimento religioso. E eu contei para vocês uma experiência muito interessante fazendo seminários do Falando com os Espíritos. Eu soube uma vez que um espírito que estava preso na vida espiritual por outros espíritos inferiores estava querendo sair da cadeia, né, onde eles prenderam, né? O esclarecedor, com habilidade, conseguiu
conversando com ele e com a ajuda da mentoria, porque era uma cristalização mental, com a ajuda da mentoria, porque ele não estava mais na prisão, já estava solto, mas ele se sentia preso ainda. Ele se percebe fora, né, e depois se vê no local da reunião que estava acontecendo. E aí, na hora de encaminhar, ele foi esclarecido e tal, na hora de encaminhar, o espírito ainda estava com muito medo. E ele disse assim: eu estou com medo, eu não quero ficar aqui, eles podem vir me pegar a qualquer instante. E aí o esclarecedor disse assim: não, mas Deus vai te proteger. Qual foi a pergunta que ele fez em seguida? Por que Deus me deixou preso? É por isso que a gente não deve usar atendimento religioso. Se o espírito quiser falar de religião, a gente fala. Senão a gente atende sem falar de religião. O André Luiz fez a mesma coisa no livro Obreiros da Vida Eterna. Quando eles foram enterrar o Dimas, alguém lembra desse livro? E ele ficou lá no cemitério e viu uma moça, jovem ainda, desencarnada. E ela estava presa ao corpo, sob a tumba. Estava presa ao corpo ainda. E ele quis esclarecer. E ele começou com esse papo de eh, minha irmã, né? E ela falou assim: você é padre também? Que ele falou qualquer coisa de religião, né? Você é padre? Eu quero é um médico. Eu quero me livrar daqui e voltar para minha casa. Então, as pessoas não esperam alguém conversando com elas a respeito de religião. Elas querem ajuda para sair dali. Ela não tinha autorização para isso. Depois vocês dão uma olhada lá para recordar a história aqui, mas é muito interessante. Mas eu fiz isso durante muitos anos. Eu atendia religiosamente qualquer espírito e fui tomando trombada pela frente, né? Como essa que eu acabei de contar. Mas voltemos aqui ao caso Libório. Ele acha que então tem um sacerdote falando com ele, e não é, né? E a paciência do esclarecedor sensibilizava lá o André, o Hilário e o Aulus. Eu não sou ministro religioso, mas desejo que me aceite como seu amigo, né? Não existem amigos quando a miséria está conosco. Ele está bravo ainda, né? Aí o esclarecedor não fala nada, ele continua. Dos companheiros que conheci, todos me abandonaram. O esclarecedor não falou nada, ele continuou. Resta-me Sara, a tal mulher a quem ele se ligou, e que não vai deixá-la. Ele está obsedando a mulher por aproximação, sem saber o que está acontecendo. A mulher está sofrendo alguns problemas até orgânicos, e, e ela foi ao centro espírita, exatamente o centro que recebeu o Libório, e pôs o nome dele. Ele desencarnou e pôs o nome dele, porque ela está achando que ele está precisando de ajuda. E, de fato, é isso que está acontecendo. E aí ele fala que ignora, porque me entravam agora os passos. Ou seja, ele não consegue fazer o que ele quer. Ele não consegue ficar toda hora ao lado da mulher. Ele não sabe porque está num lugar diferente, que ele não optou para ir, não sabe o que está acontecendo. E, provocado como me vejo, deveria esbofeteá-los a todos. Ou seja, ele está muito bravo com o que está acontecendo. Está se achando num tribunal sendo julgado. Que fazem aqui esses cavalheiros, essas mulheres mudas? Que pretendem de mim, né? E aí continua o atendimento religioso. Estamos em prece por sua paz. Mas o jeito do Raul falar é que é interessante. Um dia eu quero ser que nem ele. Essa inflexão de bondade e carinho, porque isso vai ajudar a mudar o Libório. Grande novidade. O que há de comum entre nós. Devo-lhe algo? Ou seja, ele não está entendendo nada e, portanto, a gente devia perguntar para o Libório o que está acontecendo, para o Libório contar o que ele quer para que o esclarecedor atinja essa necessidade central. Pelo contrário, nós é que lhe devemos atenção e assistência. É um jeito bastante delicado, bastante gentil do Raul Silva atender. E ele continua: estamos numa instituição de serviço fraterno. Deveria ser essa a frase inicial para ir direto ao ponto. O que você está precisando? Que serviço você precisa da gente?
E depois diz: no hospital não devemos perguntar da luta particular daqueles que lhe batem à porta, é dever socorrer as feridas. Essa é a conversa, né? Então, o que que você tem? Qual é o que está preocupando? Né? Mas, enfim, ele fez aquele preâmbulo religioso e o espírito não queria saber disso. E aí o espírito se surpreende com a maneira terna daquele acolhimento. E o Libório ficou sem palavras, porque ele percebeu que não tinha ali alguém que o estivesse julgando, ou estivesse querendo prejudicá-lo, acusá-lo de qualquer coisa, apesar de ele sentir-se que estava num tribunal. E aí ele continua, o Raul: Libório, meu irmão. Eu voltei a colocar a figura. E aí aconteceu uma coisa interessante. Ele liga o Clementino, que está no comando da reunião, coloca um aparelho, ele chama de peça. Ele pôs uma peça, é uma tela plana, liga uma chave e, de repente, aquela substância que lembrava uma gaze muito sutil se impressiona com os pensamentos do Libório. Ou seja, o Libório vai recordar o que ele esqueceu. Tá? Então, vou contar aqui o que que aconteceu. Era carnaval, essa história acontece no Rio de Janeiro, era carnaval e o Libório queria sambar. A mãe estava adoentada, então ele esqueceu isso, ele apagou da memória. A mãe estava adoentada e precisava de medicação, de remédio. Só que ele não tinha dinheiro, a mãe tinha, devia ser aposentada e ter algum dinheiro. E ela foi obrigada a dizer onde o dinheiro estava, coisa que ela não fazia. E ele foi à cômoda onde a mãe disse que estava o recurso, e levou tudo embora. E esqueceu-se de comprar um remédio, foi para Gandaia, passou na sexta-feira de carnaval, sábado, domingo, segunda, terça, na quarta-feira de cinzas, ele chega bêbado. E ele está vendo a cena total. Aqui a gente só pôs uma cena, quando ele está saindo e a mãe pede para que ele compre o remédio. O mais interessante nessa história é a capacidade do Raul, a sensibilidade psíquica do Raul, que é ele enxerga a cena sem vê-la, ele entende o que está acontecendo e ele vai contando a cena na medida em que o Libório lembra da cena, ele vai contando exatamente o que eu estou falando, que ele saiu, pegou o dinheiro, não comprou remédio, voltou só na quarta-feira de cinzas. E quando ele voltou, ele nem viu a mãe, né? Nem quem atendeu a mãe foram alguns amigos, né, vizinhos que atenderam, né? O livro não dá detalhes do que aconteceu. O fato é que ele foi para o quarto alterado pela bebida, naquela época que o chuveiro a gás, você precisava acender um piloto, né, com fósforo ou isqueiro, e depois é que ligava o gás nos outros bicos. O piloto precisava ser acendido. Hoje o sistema de gás é sofisticado, você não precisa acender fósforo, coisíssima nenhuma. Simplesmente ele regula a entrada do gás, o gás entra num processo de queima eletrônico, né? Alguma coisa acontece lá, não sei exatamente o que. E o fato é que isso não tem problema hoje em dia, não dá problema. Só que o piloto não ficou aceso. E ele cai depois que ele liga a chave geral para ligar os outros pilotos, né, os outros bicos de gás, né, que era um monte de bico. Nós tínhamos esse chuveiro na casa da minha avó. E aí ele cai, desacordado pela bebida, e morre sufocado pelo gás. Mas isso era um processo de culpa e ele apaga da memória. Então, por isso que o recurso da tela ectoplásmica está sendo usado, para que ele lembre da cena. A cena está gravada, é incrível, mesmo que o cérebro de carne não registre a cena, o perispírito grava a cena, então ele está lembrando daquilo que ele fez, ele está lembrando daquilo que ele fez, né? Tá? É uma coisa impressionante. E está assistindo também, então não dá para dizer que não é ele.
Ô, Eu, Américo, eu tenho uma dúvida. diga, diga. Vou perguntar uma coisa. Isso que você falou me lembrou muitos casos de pessoas que, por exemplo, que vão nesses rituais de, enfim, tem ayahuasca, tem pessoas que tomam, tomam ácido lisérgico e, Sim, enfim, e eles conseguem acessar essas mensagens, essas, como se fosse essa tela ectoplasma, conseguem retomar essa memória que estava escondida, que, enfim, que às vezes o espírito a gente meio que esquece igual, porque foi uma coisa tão sentiu tão culpada, a gente prefere esquecer e demora isso. anos. E aí essas pessoas que através dessas do que a gente chama droga, né, mas vamos dizer de substância, elas conseguem retomar. E assim, e essas substâncias, elas deixam a pessoa mais propensa a também receber ter ligação, deixa a mediunidade um pouco mais aflorada. Por que que acontece? Essa é a minha dúvida. Não, a ayahuasca, ela libera o espírito mais fácil do corpo. Então ele passa a ter contato com o mundo espiritual, mas não tem tela ectoplásmica envolvida, não. Ele passa a lembrar, porque fora do corpo a gente tem mais lucidez. Entendi, E a ayahuasca, ela faz com que a pessoa mantenha uma certa lucidez fora do corpo, sabe o que está acontecendo e passa a ter contato com algumas experiências interessantes ou não. entendi. Não é uma coisa que deve ser feita, porque a gente às vezes pode acessar conteúdos que são complicados de Sim, nossas vidas anteriores e que podem nos perturbar muito depois, né? perfeito. Eu não entendo do assunto, mas eu sei Sim, que o esquecimento do passado, é uma ele é dádiva, né? muito importante, porque Sim, nós, num planeta de expiação e provas, nós temos muito problema com o que nós fizemos de errado. E perfeito. ao acessar uma coisa que nos incomoda e que está escondida, né? Eu me lembro, eu não sei se eu contei esse caso aqui, mas eu contei em seminário, mas eu já fiz o seminário falando com os espíritos aqui. Eu me lembro de um rapaz que apareceu lá no centro e que dizia umas coisas malucas, a família não sabia o que estava falando, do que ele estava falando. Uhum, Ele disse que tinha sido empalado, não sei se você sabe o que significa isso. uhum, Ele acessou uma vida anterior uhum. Sim, e começou a misturar a estação. Por isso que normalmente a gente não tem autorização em planetas de expiação e provas e também até de regeneração ter acesso ao passado. A gente só vai ter acesso ao passado quando a gente tiver superado as coisas de errado que nós já fizemos. E aí até podemos lembrar, como se a gente lembrasse, por exemplo, das atitudes da infância, né, da nossa sim. infância, né? Então, Sim. E eu, mas eu não tenho experiência com a ayahuasca, não. uhum. E não E eu, recomendo. não, sim, não, eu mencionei a ayahuasca, mas assim, existem, eu já presenciei, quando uma época eu frequentava festa, muitas pessoas faziam uso daquele lanças perfumes, tal, sabe? E até pessoas que faziam uso de outras drogas, outros estimulantes, e assim, eu já vi casos de pessoa que meio que virava outra pessoa, que Isso. encarnava, assim. E qual que Podia é a receber algum explicação? espírito, né? Podia A, receber a algum droga espírito. abre esse receptor? Como é que funciona? Eu não sei como é que é, né? Entendi, Mas pode acontecer. A pessoa entendi, fica fora de si, um espírito pode se aproximar e se comunicar, né? entendi. Obrigado. E muda a personalidade. Muda, nossa. Eu me lembro de uma situação engraçada que eu disse assim para a reunião de pais, eu falava, olha, quando vocês tiverem alguma influência espiritual perniciosa com um filho, né? Então, vocês façam a conexão aqui com Mãos Unidas, pede ajuda, né? E uma vez me contaram que a mãe foi buscar a filha e uma outra colega numa balada e a menina incorporou o carro. Então, diz que ela parou em frente ao centro, desceu, tiraram a amiga da filha no carro, mandaram segurar no portão e ela falando com os espíritos: Ó, tira o espírito que está aqui. Aí não precisava disso. Caramba. Isso que eu contei o que aconteceu com minha filha. Foi muito interessante. Cláudia, já te dou a palavra já. Eu contei a história da minha filha
E aí essa mãe fez isso, mas ela não entendeu que eu não precisei ir lá no centro. Minha filha chega da balada e normalmente era a gente que ia buscar, mas nesse dia, não sei por que, foi um amigo ou uma amiga da minha mulher que foi buscá-la. E ela tentou dormir e não conseguia. Ela nos acorda lá pelas 2 horas da manhã e me chama, paizinho, acho que tem alguém comigo. Acho que eu vim acompanhada da balada. Falei, tá bom, filha, então faz o seguinte, você vai deitar que eu vou conversar com esse espírito, né? A Mara acordou, mas a Mara dorme muito rápido, né? Virou pro outro lado, dormiu. A filha foi dormir num canto, a mulher dormiu no outro, e eu fiquei conversando com o espírito em pensamento, né? Não sei se ele entendeu. O fato que quando eu deixei o quebra-luz aceso, caso a filha viesse reclamar novamente, e aí eu senti um calafrio que começou no calcanhar, foi até o fio de cabelo. O espírito deitou comigo, assim. Eu senti aquele geladinho, geladinho. E aí eu fiquei conversando com ele um pouquinho, olha, nós vamos ajudar você, sei que você está com um problema. E aí eu contei na palestra para os pais, na reunião de pais, que eu chamava o pessoal do Mãos Unidas. Chamando Mãos Unidas, câmbio, preciso de uma equipe de auxílio aqui em casa. Chamando Mãos Unidas, câmbio, brincando, né? E conversando com o espírito, eu dormi também. Quebra-luz aceso, a filha não voltou, conseguiu dormir, e de repente a Mara acorda, sonada para chuchu, né? Vira para o meu lado e falou assim: vieram buscar o espírito. Virou para o outro lado, dormiu. E de fato, eu nem senti, eles levaram o espírito, né? E eu contei essa experiência e a mãe não entendeu o que você podia fazer em casa. Então ela levou lá na frente do centro, no meio da madrugada, imagine 2, 3 horas da manhã, tirando uma moça semi-incorporada, tonta, né, com provavelmente com bebida, para segurar no portão do centro para pedir para os espíritos buscarem o- os mentores buscarem o espírito que estava com a moça. Não precisava, né? Mas enfim, acontece de tudo, né? Claudinha, vamos lá. Oi, Américo. Olá a todos, boa Olá, noite. Eu boa fiquei noite. pensando no seguinte: por exemplo, uma pessoa que não seja espírita e não acredite nisso, e realmente toma, beba o Santo Daime, coisas assim, né? Tudo que tem lá, né, que fazem, ou está numa festa, ela pode realmente receber e ela não está sabendo que ela tem essa mediunidade ostensiva, que ela não é ligada nisso. E Eu aí? acho que Aí eu não fica difícil, né, fica Américo? difícil, né? Eu não tenho experiência com esse tipo de coisa, eu nunca vivi uma situação desse tipo. Eu já vivi situações desse tipo no centro, a pessoa era médium, ela não tinha controle e ela incorporava lá a qualquer hora. Aliás, essa história é muito interessante. Mas eu não tenho experiência com tomar ayahuasca. No caso, ela não tinha controle sobre o espírito. Então, o espírito assumia a hora que ela queria, a hora que ele queria. E não adianta segurar, porque quando a gente segura, a gente dá força ao espírito. Ele começa a se debater e a força dele aumenta muito. A força da pessoa que está incorporada aumenta muito por causa da força do espírito. Então, a rigor, quando acontece isso, a gente deita a pessoa no chão para que ela não fica na cadeira, ela escorrega, né? Então, a primeira experiência que a gente teve, a gente punha a pessoa na cadeira, ela escorregava, punha na cadeira. E aí é um perigo, porque ela pode cair, ela não tem controle. E o ideal é não segurá-la, deixá-la cair, cair não, deixá-la deitada no chão. E aí sim, uma prece pedindo a mentoria. Em alguns minutos, os mentores cedam, o espírito ele é retirado. Isso aconteceu na sala de passe, pelo menos 2 vezes que eu me lembro. Então, ela não conseguiu segurar, o espírito estava interessado em alguma coisa que a gente não sabe exatamente por quê, porque a gente não conversou na hora com ele, porque na sala de passe é complicado, tem outras pessoas ali, a gente não faz um atendimento ali. Ou então, tira todo mundo da sala, fica só
os companheiros que dão passe, e aí a gente pode até tentar falar. Mas falar com o espírito através de alguém que não tem controle é complicado. Então a gente pede para a mentoria sedar e depois ele aparece lá numa reunião mediúnica, em outras condições, através de um médium já educado, sem problema, né? Mas Eu eu não pensei, tenho essa experiência, não. eu até pensei que você estivesse falando é, que isso ocorreu na reunião mediúnica, porque eu falei assim, se aconteceu isso é porque o médium não foi educado, né? Não, Porque não, para na sala ver de essa... passe. É, Foi na sala de passe, na sala entendi. de passe. É. Aliás, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas isso é mais comum do que a gente imagina. Porque a reunião pública vai qualquer pessoa. Vai qualquer É, pessoa. é, que pode ter uma mediunidade ostensiva e não E não sabe revelar, disso. né? Não sabe disso. Deixa para lá, não sabe disso, né? Isso é uma probabilidade, né? É. Obrigada, América. Américo, Diga, Maria. eu tive uma experiência, um congresso espírita que eu participei, e no final do congresso estava só os trabalhadores numa sala, confraternizando. De repente, uma das trabalhadoras daquele grupo que tinha ajudado a organizar um evento muito grande Hum. começou a passar mal, começou a se contorcer de repente, deitaram-na no chão. Ah, E ela ficou se contorcendo, e eu não vi nenhuma atitude assim visível, mas eu creio que o pessoal que estava ali, e eu também, todos nós, oramos para que, né, assim, em sim. silêncio, todo mundo assim, achando aquilo muito desconfortável, né? Hum. E aí ela foi se acalmando, Sim. depois ficou tranquilizada. Mas foi É, tão estranho vê-la deitada no chão. esquisito. Nós temos no próximo, não nesse capítulo próximo, é o capítulo 8, mas no capítulo 9 nós vamos ter um caso assim, que é uma mediunidade torturada. Ele chama, inclusive, de mediunidade doente, né? O Aulus, que pode se tornar uma mediunidade útil lá na frente, né? Nós vamos ver isso no capítulo 9. Ô, Américo, acontecer isso num centro espírita, para quem vai só ouvir palestra, é um iniciante numa casa espírita, a pessoa não volta mais, é um susto. A É um pessoa susto. sente, o que é isso? É, Né? Vai falar, tá baixando santo aqui, o que aconteceu? A pessoa está, né, possuída. É um susto tremendo para certas é, pessoas que não aparecem mais com medo. com medo, exatamente. É uma E, você não, situação e não difícil. tem o que fazer, porque você não consegue prever isso, né? É, A não ser que tivéssemos um médium que nem Chico Xavier, né? Aí o Chico certamente que tinha percepção de tudo, né? Podia é, dizer assim, ó, deixa essa moça pro fim, porque vai dar ruim aqui. isso aí. Mas, ô Maria, o segredo é deixar a pessoa no chão, formar um grupo ali em torno dela, orar e pedir aos espíritos, porque vocês estavam num evento, era no centro o evento ou era num local estranho? Não, foi num salão de eventos. Então, salão de evento não tem a proteção de centro Não espírita. tem. Mas Então, é, mas se a gente solicitar aos nossos amigos espirituais em prece, né, e ficar aguardando e ceder as nossas próprias energias, eles conseguem sedar. Num centro espírita acontece mais rápido. Eu me uhum. lembro de um desses casos que aconteceu na sala de passe, não deu um minuto. A pessoa acalmou, tivemos que acordar. Ela dormiu, tivemos que acordar. Nesse caso também, porque, como eu te falei, e tinha pessoas com muito conhecimento nesse local, né? Mas não houve, todo mundo ficou tranquilo, e eu creio, né, que as pessoas que tinham conhecimento ali fizeram esse trabalho de uma forma, exatamente que é um lugar que não é um centro espírita, tinha pessoas ali que nem conheciam espiritismo nem nada. Então, fez uma coisa, foi um atendimento assim bem tranquilo, e a pessoa foi se acalmando, e depois até ela levantou, pôde, né, o pessoal, os colegas que faziam parte daquele evento, deram todo o apoio depois, né? Mas foi assim, foi uma coisa assim meio estranha, É. mas o atendimento, o jeito com que todos que estavam ali trataram foi assim, muito tranquilo, sem alarde, Ainda bem que mas não foi foi em estranho. público, né? É. Américo, só para
complementar esse lance aí das vivências das vidas passadas, das recordações da mediunidade, a Dona Ivone também fala sobre isso, né? Em uma fala do Dr. Bezerra, que ele diz que os manicômios estão cheios de pessoas que recordam e se afirmam ter sido fulano, cicrano, beltrano, e começa a vivenciar aqueles, né? Então ela explica que o espírito tem que estar muito equilibrado. Aí ela cita Victor Hugo, Pitágoras, ela própria, Leon Denis, esse povo todo, né? Tinha lembrança de vidas passadas, mas tinha o equilíbrio, né? Era um espírito em equilíbrio, então não afeta, como ela, etc. É. Mas a fala do Dr. Bezerra, ele fala isso, que os manicômios estão cheios muito de pessoas que, ao vivenciarem muito as suas vidas passadas, até os próprios, né, familiares internam porque então pirou. Então é Isso complicado. mesmo, Gigi. Isso mesmo, Gigi. Foi bom você comentar. Tem uma outra informação que está no livro Ação e Reação, que foi o último trabalho que a gente fez. Foi até a Mara que resumiu o livro e es- explicitou quais cenas ela queria. Lá que diz que a pessoa fica louca quase sempre. Há várias causas, mas tem uma causa básica. É quando a pessoa não se conforma com a vida que ela está tendo. Ela teve uma vida melhor lá atrás e não se lembra dela, mas ela não se conforma com essa vida. Ela não aceita, né? Então, isso pode levá-la à loucura. É um dos fatores que pode levar à loucura, né? E eu me No, lembro, nós visitávamos um sanatório aqui em São Paulo. Agora não chama mais sanatório, é proibido. Agora tem que ser hospital. Hospital João Evangelista agora. Mas era Sanatório João Evangelista. E nós fazíamos uma visita a cada 15 dias, levando uns docinhos. Chegávamos lá 10 horas da manhã, saímos às 11, dávamos passe em todos os que queriam, né? E visitávamos a ala masculina e a ala feminina, alas separadas. E eu me lembro de uma senhorinha, agora eu não estou lembrando o nome dela, que gostava muito de mim e queria casar comigo, e que dizia que era fazendeira. Então os papos eram ótimos, né? Ela dizia: depositei R$ 1 milhão na sua conta para o nosso casamento. Dali a 15 dias eu voltava lá e ela falou: ó, eu separei umas cabeças de gado para dar para você. E era muito doce, era muito gostoso conversar com ela, porque ela não fazia isso de maneira. Não é para seduzir, era porque ela gostava mesmo da gente e a gente aprendeu a gostar dela também. Mas ela tinha essas coisas, né? Ela confundia a vida passada, ela deve ter tido uma vida muito boa e agora não tinha. Eu fico imaginando que seja isso, mas pode não ser também. Ele não tem todas as peças do quebra-cabeça, não dá para explicar tudo. Agora que tem explicação, tem. Eu posso não saber qual é, mas que tem, tem. Mas eu ganhei um monte de presente, gado, dinheiro na conta, até em dólar eu ganhei por isso. Acontece Ô, cada Américo, um. Fala, tem Vinícius. até, acho que o que você falou da loucura, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a questão, né, da loucura e o suicídio, que é É, exatamente isso, que é a falta de resignação da, falta de aceitação, né? e exato, A aceitação pessoa às que vezes não aceita aquela vida. na realidade a falta de aceitação é É, resumidamente a falta de é. resignação da pessoa, né? Isso, Resignação do momento sim. da vida atual. Agora, Obrigado. tem outras causas também, pode não ser só essa, né? Eu me lembro que essa é uma das causas citadas no Ação e Reação. Às vezes é a fraqueza cerebral, tem uma má formação cerebral que a pessoa tende à loucura, né? Por fatores genéticos, inclusive, né? Que já tem uma história genética na família. Agora, por que que a pessoa tem essa tendência? Tem causa, tem alguma causa aí no passado também. Ninguém sofre grátis, não tem sofrimento grátis. Tudo bem, podemos passar para o próximo capítulo? Dá Uhum. tempo? Dá. Sim. Então vamos lá.
Esse é um estudo de caso que tem o título de psicofonia sonambúlica. A psicofonia da Eugênia não é sonambúlica. Ela sai um pouquinho só fora do corpo. E depois a gente vai comparar o sonambulismo psicofônico da Celina, que é a médium que vai receber agora o próximo espírito, e da Eugênia, que já recebeu o Libório. E o objetivo desse trabalho gira em torno do uso do poder. Eles vão trazer um espírito que teve muito poder e o poder é dado ao homem para que ele, de alguma forma, entenda o trabalho do Criador. No entanto, quase sempre a pessoa se ilude com o poder e usa o poder em detrimento do aprendizado. Então, quem tem poder na mão pode ter muito problema depois se não regular isso, né? Eu sempre conto a história da Condessa Paula, que está lá no Céu e Inferno. Uma mulher que soube usar muito quando ela foi rica, né? Ela usou adequadamente a riqueza, mas antes ela passou por experiências na pobreza, inclusive pobreza absoluta. E ela se preparou para isso. E quando ela foi rica, ela usou muito bem a riqueza. A história da Condessa Paula é muito interessante. Muito bem, então o próximo espírito é esse cavalheiro aqui, o Zé Maria. Ele já chegou com um chicote na mão. Bom, então vamos mostrar aqui um espírito auxiliar aqui e o Clementino aqui atrás, né? Aqui a Celina, a médium sonambúlica. Ela sai totalmente fora do corpo, ela tem total controle sobre o corpo dela, mesmo sendo à distância. Ela ajuda o Zé Maria a se aproximar, né? Ela faz, ela é muito amorosa, né? Então ela ajuda e mesmo fora do corpo ela tem controle total da comunicação do Zé Maria. O Zé Maria está bravo, ele era senhor de escravos, a gente vai ver aqui algumas características dele, e muito bravo. Ele já chegou com um chicote na mão, né? Vamos conhecer um pouquinho da história dele, né? Então vamos lá. Características físicas do José Maria. Ele, de todos os espíritos atendidos lá, era o que tinha o rosto mais frio, astuto e endurecido, né? Realmente tinha uma fisionomia muito dura. E, curiosamente, ele trazia na mão um pequeno chicote, que eles chamam no livro de azorrague, né? Um chicotinho, e que causava medo nos outros espíritos, tanto que ele só entrou quase no fim da reunião. Porque quando ele entrou, ele provocou um medo geral nos outros espíritos que estavam sendo atendidos. E por isso que o Clementino só autorizou a entrada dele no final da reunião, para ele ser atendido. E ele estava revestido de fluidos muito viscosos e que liberavam um cheiro nauseante, né? Um odor nauseante, né? Mas, claro, os encarnados não sentiam isso. Os espíritos desencarnados sentiam isso e não fala nada da Celina sentir ou não. Imagino que fora do corpo ela pudesse sentir também o, o cheiro desses fluidos viscosos que envolviam o Zé Maria. A voz do Zé Maria estava semiafônica. Eu citei isso porque foi uma das observações que o Aulus descreveu a respeito do Zé Maria. E ele desencarnou nos últimos dias do século XVIII, ou seja, logo depois da, da libertação dos escravos, né? Que é uma coisa que ele não se conformava. Ele era um escravocrata, né? Vamos ver mais algumas características agora do histórico dele, da história dele, não das características físicas dele. Ele tinha um vasto latifúndio, né? Proprietário de uma vasta extensão de terras. Ele era desumano, né? Realmente tratava muito mal todos os seus escravos. Foi arrumar encrenca, claro. Tinha um egoísmo perverso. E aí na vida espiritual, ele vive com as imagens que ele cria. Então ele pensa só no dinheiro, só no lucro, só no tirar proveito do trabalho escravo, sem fazer nada por eles. Ele vive
como se fosse numa realidade à parte, a realidade dele, né? É uma coisa esquisita, né? Muito estranho, mas acontece isso na vida espiritual, isso pode acontecer. E acaba sendo um vampiro inconsciente das almas reencarnadas que estavam ligadas a ele, ou seja, ele perturbava a família, porque ia lá para a casa da fazenda atrapalhar os que moravam lá. E coloquei errado aqui na ordem. E era um verdadeiro tirano com relação aos escravos, né? Ele não tinha a menor piedade. E aí, é claro, isso tem resultados, né? Ainda no histórico dele, chegava a algemá-los, né? Isso quando não colocava no pelourinho para dar umas boas chicotadas. E às vezes até cegava-os quando eles, por alguma razão, não cumpriam as tarefas, né? Então ele cegou muito o escravo e usava cães para perseguir. E, é claro, teve uma jornada pelo túmulo cheio de vítimas que se tornaram perseguidores dele, né? É, diz que Paulo diz que o Aulus consultou a mente do Zé Maria ali na hora. Ele não tinha o histórico do Zé Maria. Ele auscultou a mente ali. Tem psicometria. É meu sonho de consumo como esclarecedor, né? Ele simplesmente entrou em contato com a história toda que está arquivada na pessoa, né? E diz que almas muito boas que foram perseguidas o perdoaram. Eles o perdoaram. Mas a maioria não. E é coisa de centenas, né? Ele arrumou uma encrenca, né? E esses o feriram na visão, na vida espiritual. Tanto fizeram que o feriram na vida espiritual e ele ficou cego. Então ele está cego. E também sofreu hipnose dos algozes, né? Então ele está totalmente alienado, né? Não consegue se livrar disso. E também não quer, porque ele acha que a Revolução Francesa não tem que. Os reis é que são deuses, né? Aliás, acreditava, né, que o rei era Deus, mas os reis da terra, com raríssimas exceções, né, eram verdadeiros carrascos, né? Tanto é que a Revolução Francesa acabou com o absolutismo dos reinados europeus exatamente por causa do abuso, né, que eles faziam, né? Muito bem. E algumas crenças do Zé Maria, ele, veja como crença é importante, né? Ele dizia várias frases: cativos são cativos, senhores são senhores, né? Mal sabe ele que ele vai ter que passar um tempo aí cativo também. E que os nobres é que são privilegiados e esse privilégio é inviolável. Ele falava isso lá. Isso vem dos reis, os escolhidos de Deus, porque essa era a tese que se espalhava para garantir o poder absolutista dos reinados na Europa, né? Muito bem. Quando ele se aproxima, eu vou explicar porque que tem esse imã, essa ferradura em forma de imã. Diz que quando a Eugênia, aliás, a Celina aproxima o Zé Maria do corpo dela, é como se ele fosse atraído e ele não consegue sair. É como se houvesse um ímã. É por isso que às vezes o espírito reclama que ele não consegue, que ele está preso. Mas se você pergunta para o espírito, mas você está vendo alguma amarra, alguma corda? Ele fala, não. É porque ele não consegue se mexer. E a Celina não deixa ele se mexer. Ele não mexe um dedo. A única coisa que a Celina deixa ele fazer é falar, né? Mas ela controla tudo. Se ele quiser falar uma besteira, não vai falar. Então, ela dá liberdade para o espírito comunicar a sua história. Quer dizer, ele não vai se comunicar como se fosse um robô inibido pela ação do médium. Ele vai ter uma certa liberdade, ele vai falar alguma coisa, mas ela está no controle de tudo. Mesmo médiums sonambúlicos podem fazer isso. Agora, o livro adverte que toda mediunidade sonambúlica é muito complicada e favorece a obsessão se não houver valores morais na criatura. E a Celina tem valores morais consolidados, mesmo que tenha sido dito que ela pode cair na última
no último quilômetro da jornada terrestre, na última milha, né? O livro fala em milha, né? Mas é interessante esse fenômeno. Como eu não sou médium falante, né, psicofônico, eu não sei disso, mas o fato é que às vezes o espírito não consegue se mexer, e é por isso, né? Ele não tem nenhuma amarra. Se você perguntar, tá vendo alguma amarra? Não, tá vendo. Eles são trazidos, colocados no corpo mediúnico, eles sentem ali que estão presos e reclamam muitas vezes, né? Então, vamos ver aqui a Celina. Eu fiz uma efeito especial Tabajara, né, para mostrar ele se justapôs. No caso aqui, ele ficou bem justaposto ao corpo da Celina. E a Celina ficou totalmente fora do corpo, controlando tudo que ele falava. E ela está no comando do corpo dela e do corpo dele. Ou seja, ela comanda isso aí, né? Ele tentava gritar impropérios e não conseguia. Queria instalar o chicote, também não conseguia, né? Ela controlava tudo. Celina impedia qualquer manifestação menos digna, né? E aqui uma comparação das duas mediunidades, da Eugênia e da Celina. Então, no caso da Eugênia, por exemplo, ela precisou daquelas conexões mentais com a mente do espírito comunicante. Por isso que o desenhista fez aquelas conexões mente a mente. No caso da Eugênia, no caso da Eugênia. No caso da Celina, não precisa. É uma outra qualidade de médium que, né? Eu até acho que essa Celina é o Chico, né? Mas o livro não fala nada. O Chico vai Por gente, aparecer. Diga, diga. desculpe, você poderia Fala. repetir essa tipo de mediunidade da Eugênia que eu Mediunidade perdi aqui? da Eugênia não é uma mediunidade sonambúlica, né? Ela não tem sonambulismo, ela não sai fora do corpo. A ligação Hum, dela é mente a mente. Então, para que ela consiga dar a comunicação, ela precisa entender o que que o espírito está pensando. E hum, você transfere isso com ligações, que nem fio, né? O livro fala que haviam fios ligando a mente da médium com o espírito. A Celina, uhum, ela não precisa disso. Eu não sei explicar. Se me perguntar, mas como é que faz isso? Não, é uma característica mediúnica típica da Celina, que não precisa dessa ligação. É estranho, tal, mas enfim, é isso que acontece, né? Vinícius levantou a mão. Vamos lá, Vinícius. Não, curiosidade só. Hoje eu vi no Metrópolis que antigamente, sim, acho que foi num estudo agora, eu não cheguei a ver qual que foi a universidade, mas se sabia que o nosso cérebro funcionava por ligações químicas. E aí, nesse estudo de agora, fez uma descoberta que também existem ligações físicas entre os neurônios, que fazem a troca de. Eu não sei se era informação ou só troca química, mas também descobriram, não sei se pode ter alguma coisa a ver, até, enfim, com o que o É, Espiritismo há muito tempo já falava. o que eu sei é que no cérebro existem correntes eletroquímicas. É o quimismo do cérebro que provoca correntes eletroquímicas Uhum. e os neurônios não se encostam, eles ficam muito próximos, ó, coisa de menos que milímetro, né? Então, E a informação passa por ali. E ali tem um líquido, né? E por isso que a informação é eletroquímica. O quimismo do cérebro está baseado no tipo de líquido que tem lá no cérebro, né? Mas a informação que circula é elétrica. é, Então, é um eletroquimismo, ou quimismo elétrico, né? exato, foi descoberto que agora que também existe uma ligação física entre no cérebro que faz essa troca. Só não sei se era de informação ou se era só para substância. Eu vi que o cálcio ele se ele se movimentava entre um neurônio e outro. Acho que o nome da ligação era dos detrétios. Detrétios. Eu vou procurar qualquer coisa eu compartilho aqui com vocês. Então, para um líquido conduzir eletricidade, ele precisa ter sais, né? Potássio, por exemplo, né? Ele precisa ter alguns sais. E realmente tem, o líquido do cérebro tem algumas características especiais. Eu não sou entendido no assunto, mas eu sei que existe isso, né?
Mas então, a Celina é uma médium sonambúlica perfeita. Quando eu vi esse perfeito, eu falei, ah, aí tem. No Sim, caso dela, a psicofonia se processa sem necessidade da tal ligação da corrente nervosa com o cérebro mediúnico, pois da é. corrente nervosa que passa do Perfeito, cérebro do espírito comunicante exatamente isso. para o cérebro mediúnico. E ela tem um domínio total disso mesmo não tendo essa conexão. É o que ele chama de sonambulismo puro, né? Mas ele diz, o próprio Aulus diz que um médium sonambúlico que não tenha valores morais consolidados, ou seja, firmes, ele é sujeito à obsessão, porque senão, se ele não controlar o espírito, né? Então por isso O que, Américo, diga, diga, muitas vezes, né, eu já presenciei o espírito dizer que estava preso e queria ir embora, não podia. Então, seguindo essa orientação, ele está nesse esquema aí do imã, né? preso no corpo, né? Preso no corpo. Eu estou preso aqui, É, quero ir é, embora, não me deixa. isso, é, Muito, falam muito, muito, é muito muitas comum vezes isso, já falaram isso. Sim, muito sim, comum. Agora, procure perguntar se ele está vendo alguma amarra, né? Porque eu já sim, perguntei sim. algumas vezes e ninguém me disse que estava vendo amarra. Pode ser que algum dia alguém fale que viu amarra, mas não tem sentido amarrar, porque existe esse mecanismo que a gente não sabe como é que é. Eu não sei como é que é. Mas o fato é que o catre mediúnico, Alô, quando o espírito é arrastado para o catre que foi? mediúnico, ele fica ali simplesmente sob domínio do médium. Um médium desidocado vai se mexer muito, né? Vai falar besteira e tal. Isso pode acontecer. Mas um médium treinado para não fazer isso desde o começo, né? Vai segurar o rojão, né? Porque às vezes receber um espírito agressivo que quer. Eu já muitas vezes ouvi de médiuns que me disseram assim, Américo, a vontade que eu tinha era de te esganar. O espírito queria te esganar, mas eu segurei. Américo, eu Diga. eu estava, porque essa questão da mediunidade sonambúlica eu acho assim uma das coisas mais difíceis de entender e às vezes e o Difícil, pessoal e surgem muitas questões sobre essa questão sobre esse, né? difícil, Né? difícil. Aí, então, aí eu fiquei, eu voltei e falei, não, vou ler e reler, né? Aí aqui eles falam, aqui no livro diz que a psicofonia da Eugênia é psicofonia consciente. Esse é mais Consciente. fácil da gente entender, porque tem muitos casos, Isso. né? E da Eugênia, então, é a mediunidade sonambúlica, né? Porque a questão aqui, e eu digo isso com o pessoal aqui que não é espírita, aliás, que não tem o conhecimento, não tem os meios as fontes para ir pesquisar, né? Então, surge essa pergunta, mas, ué, sonambulismo tem, que aqui tem até um nome, assim, é Slapvanda lá, quer dizer, né? É uma coisa normal que ninguém liga à mediunidade, né? Mas a gente sabe que tem a questão mediúnica aí envolvida, né? Aí eu fico pensando, né, que é difícil a gente explicar quando a pessoa para mim, até hoje é meio confuso. Tem o sonambulismo natural, né, que é a pessoa que é sonâmbula, né, e tem o sonambulismo Provocado. provocado, né, que é então, é o médio sonambúlico, né. Aí eu fico assim, é uma coisa. E agora, vendo esse caso que está tratando especificamente desse tipo de mediunidade, dessa média, né, e aí vem aqui essa advertência, né, que como ela tem essa postura moral, essa bagagem moral, que então ela, nesse caso, ela domina o espírito, esse espírito fica Domina, totalmente confuso, né? domina. Mas se fosse o contrário, o espírito poderia, né, dominá-la. Aí eu fico pensando, e na questão do sonambulismo natural, a pessoa também corre esse risco, né? Porque ela se desliga do corpo, né? A alma se afasta do corpo, porque o corpo, aliás, a alma se emancipa e é ela que vai viver a vida do corpo, quer dizer, a consciência da pessoa fica meio que embotada naquele momento, né? É um perigo também, né? É um risco, eu acho, né? Para o É, sonâmbulo, eu não né? tenho essa experiência. Recentemente, aliás, faz 2 semanas, eu falei sobre emancipação da alma no curso aqui, né? Contei algumas histórias, né? E teve um caso lá que o marido e a mulher estavam presentes e que o marido é sonâmbulo.
Então, de vez em quando, ele senta na cama e fala em língua que ninguém entende. E que, como ninguém entende, ele fica falando sozinho, né? Mas a impressão que dá, ela disse que ele está conversando com alguém, né? Porque senão ele não estaria falando, né? Uhum. Mas ele fala um idioma que lembra um pouco o idioma indígena, né? E um outro idioma que ela não tem a menor ideia do que seja. Então, né? Agora, eu não tenho essa experiência, né? Agora, ele não tem uma vida obsediado, ele não parece ter. Então, o sonâmbulo desse caseiro, né, que anda andando pela casa procurando comer à noite, vai lá na geladeira, isso é mais figurativo do que na realidade. O sonâmbulo às vezes senta na cama e fica falando com alguém, conversa. O sonambulismo desse que nós estamos falando da Celina é igual ao do Chico e o da Ivone. A Ivone Uhum. tinha sonambulismo lúcido, né? Lembrava de tudo. Não era sempre que ela era autorizada a lembrar, dependia da situação em particular, porque senão você vai viver duas vidas em paralelo, né? Durante o sono acontece um monte de coisa e tem que guardar tudo aquilo. E a Ivone lembra lá que ela lembrava, ela disse que no comecinho do livro Memórias no Suicida, acho que eu falei isso aqui, que ela lembrava de um esvoaçar de cortina, uma camada de pó no móvel. Como assim? Ela lembrava de tudo, né? Aliás, ela registra o livro Memórias no Suicida de punho próprio. Ela assiste às cenas que estão lá no passado, mostradas pelo Camilo Castelo Branco, e ela registra. E o Camilo não assina porque ela não tinha experiência no idioma português a ponto de garantir a autenticidade do escritor. Então ela nem assina como médium, porque ela não usou a mediunidade para fazer isso, a mediunidade de psicografia. Ela usou o sonambulismo lúcido. Ela assistia a cena, depois ela escrevia. E aí ficou um texto meio confuso, né? Ela guardou isso durante. Ela recebeu esse livro em 23. Aí em 1950, a Gigi deve lembrar bem disso, em 1950, os espíritos falaram, você precisa pegar isso aí para publicar, agora está na hora. E ela tinha escrito em papel de pão, e o papel de pão estava apagando, né? Então ela teve que repassar limpo. E ela pedia ajuda dos espíritos. Aí apareceu o Leon Denis, que deu um formato literário para o livro, né? Um formato romanceado, E a parte doutrinária também, né? e a parte Do doutrinária Denis também. Se colocou. bem que ela também tinha muito conhecimento de doutrina já a essa época, né? Mas é engraçado que ela se refere não como médio sonambúlico, ela se refere sempre como letargia, né? Ela caracteriza mais nas recordações da mediunidade. Quando ela sempre diz que em estado de letargia eu fui, vi, lá, 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 É, vi, não, não, é. voltei. A letargia deixa o corpo usando o mínimo de energia, né? O Tá? batimento E se cardíaco vai lembra. quase a zero e ela consegue ir longe E e quando lembrar de solta, muita lembra. coisa. É como se o corpo não tivesse participando da brincadeira, o corpo denso, né? Não dá para Mas imaginar como é isso, né? não dá para eu não tenho a menor ideia de como seria isso, né? E como é que ela assistindo as cenas, ela lembra de tudo a ponto de ordenar essa história. É uma coisa assim. Porque ela não demorou 3 anos para escrever o livro, ela escreveu o livro rápido, em 1923, né? Ela escreveu o livro, eu não sei quantos meses ela levou, mas foram algumas noites de visita aos locais onde aconteceu a história, lá em Portugal, que é porque a história está registrada nos locais onde elas acontecem, né? Claudinha, Oi. Oi. Você fala que o Chico e a Ivone, elas tinham um sonambulismo consciente, né? consciente, Mas aqui no lúcido, próprio livro, ele fala que a Celina, se ela quiser, ela pode recordar de tudo, com certo esforço, mas é, pode. Sendo que ela pode não recordar. quer
Quer Não dizer, o quer porque não interessa, né? não Se for interessa guardar, essa história, ficar é, guardando história, apontamentos de outros exatamente, né, de outras, espíritos, para não quê? interessa, Né? Ela quer estar ali na função de ajudar, auxiliar, a limpar e isso, não trazer para si toda aquela problemática. exatamente, Então, o espírito tem que ter muito domínio, né, da situação, o médium tem que ter muito domínio da situação para isso, para não trazer, porque nós mesmos, encarnados, a gente, às vezes, traz o problema dos outros para a gente, sem querer, a gente traz. imagine, Já viu? imagine um Ela médium, né? é um médium que recebe né, várias situações. Fica louco depois, né? É uma coisa Doidinho, meio. é, Né? Então, é entendível que ela não queira recordar, mas isso, quer dizer, de inconsciente, ela pode realmente ser uma sonambúlica consciente, pode, não se ela é? quiser, pode, ela tem o domínio de tudo e pode se lembrar. Uhum. Aliás, tem uma informação interessante no próximo capítulo, que vai aparecer uma mediunidade doente ali também, né? Que é o caso do Pedro, né? Que é o próximo capítulo, que provavelmente vamos deixar para a próxima vez. Mas eu queria falar que nesse livro existe um capítulo chamado Mandato Mediúnico. Eu conheço 3 médiuns de mandato mediúnico. Se alguém conhecer um quarto, me avise. Chico Xavier, Ivone Pereira e Divaldo Pereira Franco. Ou seja, nasce para isso. Então, não tem família. Eles cuidam de um monte de gente, eles cuidaram de um monte de gente. O Chico cuidou, inclusive, dos irmãos do segundo casamento do seu João, né? Que ele teve 6 irmãos pela dona Cidália, né? E ele cuidou desses irmãos menores, apesar de não ter família formal, não casou-se, né? Que é para poder se dedicar inteiramente à mediunidade, né? Então, o Divaldo também não teve família, e a Ivone também não. Para desespero dela, ela queria casar. Ô, O sonho Américo, dela era formar família, né, Gigi? É, é. ô, Américo, tem uma coisa interessante no movimento espírita que eu já percebi. Tem muitos espíritas, eu estou vendo agora só a parte dos espíritas homens, né, masculinos, que não se casaram. Raul Raul, Teixeira. é, Eu conheço, eu não conheço muito bem o movimento espírita brasileiro, mas sem conhecer, eu posso elencar uns 6 ou 7 médiuns que não foram casados, que não tiveram família, mas é, tem sim uma família maior que cuidam, que tem, geralmente eles têm se dedicam a uma organização, a uma é, instituição de abrigo, né? E mulheres isso, espíritas também, tem muitas. E é. eu fico pensando, não é um acaso isso, né? Eu acho que Não, são não é, vocês, não é. mesmo tendo uma atividade, uma tarefa mediúnica, assim, talvez não no nível desses 3 que você citou, que a gente tem consciência disso, né? Mas eles se comprometeram assim, de dedicar a Sim, vida deles para ajudar, né? é, Tem o um apoio da dos casos está no família. Obreiros, né? A Né? Adelaide, né? A Adelaide viveu só para cuidar da instituição que ela administrou, né? Uhum. Geralmente com poucos recursos materiais. Pelo menos para começar, depois os recursos vêm, porque É, você precisa de recursos. as organizações e tudo mais, né? O É Chico não tinha interessante recurso isso. nenhum, mas nunca faltou quem doasse, ele sempre Exato. recebia e transferia. Agora tem que começar sem recurso nenhum. É uma missão do espírito, né? Ele veio com essa missão. O É, Divaldo mesmo falou que exato. ele queria formar família, sendo que a Joana falou: não, você não vai poder formar família, não. Você vai ter que fazer um trabalho grande, você está na sua Exatamente. programação. Né? Então, acho que cada espírito que vem com essa incumbência não pode formar família. Né? Senão você não faz Ó, outra coisa dentro, senão cuidar da dentro família, né? esses, dentro esses médios, esses grandes médios, né, de efeitos físicos, eu cito Peixotinho. Peixotinho teve 9 filhos, né? E Mas a missão dele foi realmente mais provar, né, sobre os efeitos físicos, né? Porque o que ele isso. tem de trabalho da mediunidade, apesar que ele não É, deixava de fazer caridade, viu? Não podia chegar uma sim. pessoa pedindo pão que ele botava para dentro É, de casa, tirava as filhas é, da cama e é. não, eles têm mais necessidade que você, vocês vão dormir com sua irmã.
Entendeu? As filhas mesmo que estão vivas, né, conta essa Você lembrou história. bem, você lembrou bem. Interessante, né? Deve ter mais médium que tenha mandato mediúnico. Eu citei Jerônimo, o três. grande, o Jerônimo deitado, o gigante O deitado, gigante deitado. ele era casado? Acho que não, né? Era Acho que casado? não, acho que Eu não. acho que não também. Apesar de que ele queria, né? Ele se dizia o Tarzan, né? Ficava É, na frente do espelho fazendo muque. e ele fez um grande trabalho, né? É, Mas é Impressionante. interessante, Ele não é casou. interessante que essas pessoas, né, esses médios que não tiveram uma família constituída, adquiriram uma família maior. reunida muito grande. Olha Fraterno. É, aí, 600 filhos o Divaldo teve registrado no nome dele, e por depois aí, por aí. quantos filhos que se consideram como pai, né, vamos dizer Pai, assim, né, é muito grande a família. No final das contas, olhando assim, somente por exemplo, o Divaldo, tem uma família, formou uma família gigantesca, gigantesca, né? né? Eu me emocionei no dia que ele morreu, que apareceram senhorinhas e senhores lá que o chamavam de pai. Deviam ser garotos maiores que ele acolheu, garotas maiores que ele acolheu, e que eu considero um pai até hoje. Uma coisa impressionante, né? Filho do Divaldo e da Joana, né? Os primeiros. Quem é a mãe? E Não a tem mãe? mãe. Como assim não tem Ah, mãe? ele usava o nome da Alta de Souza como mãe, né? Ah, Já tinha morrido. Qual é o nome da mãe? Ele nem tinha pensado nisso, ele só pensou no nome do pai. Ah, põe aí Alta de Souza. E naquela época ninguém controlava nada, ninguém. Então tem um monte de filho da Alta de Souza com Divaldo Pereira Franco. é, Haja, né? É. Haja filho. Agora interessante. precisa ser muito desprendido, né? Para não ter família nenhuma, precisa ter um domínio do sexo, por exemplo. Precisa ser grande, porque Uma ainda determinação, a maioria, a né? maioria de nós precisa disso ainda, né? Eles não. Eles podem superar isso, né? Mas deve ser um sofrimento. Deve ser um sofrimento Mas já grande. está na programação, já foram É, preparados para isso, sim. né? Eles vieram de É que lá como eles preparados. esquecem no começo da tarefa, o Chico queria ser pianista. O Chico queria ter uma família. Só que eles não lembravam que o combinado não era esse. O Américo, É sofrível, né? O Américo, esquecimento. É. Fala, Mônica. Américo, oi, será que você poderia falar uma coisa que eu fiquei aqui esperando que você falasse? Porque você comentou sobre a gente não citar a parte religiosa, né, Do numa atendimento? comunicação, no atendimento. Aí você disse, não, eu vou falar depois, você fala depois. Eu lembro que outras palestras suas você tinha falado alguma coisa semelhante, mas você poderia comentar novamente? Posso. O atendimento religioso, começar pelo atendimento religioso, pode estranhar muito. Por exemplo, se eu desencarnar e eu for levado a uma reunião mediúnica e o esclarecedor dizer, meu irmão, você está aqui numa casa de oração, eu falei, desencarnei. Normalmente, um espírito que é atendido numa casa espírita, ele quer quase sempre médico. E às vezes ele tem dor, às vezes ele desencarnou traumaticamente, então ele está repetindo na mente um afogamento, uma queda de grande altura, um incêndio, né? E falar para ele, meu irmão, oremos, vamos pedir a Jesus que alivie as tuas dores. Isso não tem muito sentido, né? É por isso que eu não recomendo. E esse exemplo que eu contei a você, vou repetir aqui. O espírito estava preso, saiu com a ajuda da mentoria do cárcere mental em que ele mesmo se colocou e ficou com medo na hora de ser encaminhado de que os antigos algozes o prendessem novamente. E o esclarecedor falou: Não, mas Deus vai te proteger. E ele perguntou: E por que ele não me protegeu quando eu fui preso? E como é que você explica isso? Por exemplo, quando alguém está inseguro no centro espírita, que alguém pode entrar para buscá-lo, para levá-lo novamente, eu falo: Vou mostrar para você responsáveis pela segurança do centro. Porque aí ele vê, Deus ele não vai ver, nem Jesus.
Mas eu me lembro que o espírito estava com medo, né? Que ele estava ouvindo as vozes do pessoal atrás dele, lá fora do centro, que não entraram no centro. E ele estava ouvindo aquilo e ele disse isso aí a mim. Eu tô com medo, eles vão entrar aqui, eles vão me pegar outra vez. Falei, não, você não sabe que nós temos alguém da segurança aqui. Nós temos um esquema de segurança. E aí disse que ele viu um índio enorme, veio na direção dele. Ele pergunta assim, quem é esse índio que está aí? Ele faz parte, ele é o chefe da segurança. Ah, tá bom, então. Então, o atendimento religioso, às vezes nem todos aceitam. Tem gente que você não sabe quem está comunicando. Ele pode ser muçulmano, o profeta dele é Maomé. Ele pode ser judeu, não cristão. Pode ser judeu que aceita como profeta maior o Moisés. Para esses que não se converteram ao cristianismo, os judeus ortodoxos, eu não sei se esse é o termo, eles não aceitam Jesus como profeta maior. O profeta maior é Moisés. Por quê? Porque tirou a turma toda lá do Egito, né? Precisava ser bom para fazer isso, né? Então, para eles. E a gente não sabe qual é a tendência religiosa do espírito. Agora, se o espírito quiser falar de religião, a gente pode falar. Se bem que eu tenho um caso muito engraçado comigo também. O espírito diz assim: eu não estou entendendo isso aqui. Aí eu não sabia o que ele estava falando, perguntei, mas do que você está falando? Aqui no Velho Testamento está dizendo uma coisa que eu não estou entendendo. Ora, eu não conheço nem o Novo Testamento direito, vou conhecer o Velho Testamento, não sei do Velho Testamento, nada, nada, nada. E aí eu falei, olha, eu acho que tem alguém que pode te ajudar. Por quê? Porque eu sei que nenhum espírito desse vai a uma reunião que o caso dele não seja conhecido e que a mentoria não se previna com relação a determinadas situações. Eu falei, olha, deve ter alguém aqui que deve se apresentar a você para explicar melhor esse texto. Eu realmente não tenho condições de o fazer. Preste atenção. Aí ele disse que viu alguém e que conversou com ele e explicou o texto. Aí ele falou assim: nossa, eu não tinha percebido esse detalhe. Que coisa interessante. Muito bem, então, por que que você não conversa mais com, com essa pessoa? Porque eu não saberia. Ele chegou a dizer para mim o texto, eu não lembro mais, eu não notei. E eu não tenho informação. Então, a gente começar o atendimento na forma religiosa, eu não recomendo, né? A É menos que o Espírito conveniente, comece a falar isso, né? é Diga. conveniente você perguntar, porque você falou hoje, você falou, meu irmão, vamos orar. Esse vamos orar pode ser em vários sentidos, várias religiões, não é isso? Então Então, é mas e se conveniente a ele não gente é perguntar. religioso? Eu vou Pois contar é, e uma aí? história real para você, vou contar uma história real, e aí isso vai ficar claro, tá bom? Deixa eu pegar aqui para contar. Isso aconteceu comigo, né? Então, aliás, todas as histórias que eu tenho aconteceram comigo, né? Porque eu não guardo a história dos outros, né? Eu estou prestando atenção no atendimento que eu estou fazendo, né? Mas enfim, vamos lá. Estou procurando aqui. Essa é a história real e o espírito não queria saber de religião. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Se o espírito falar de religião, a gente fala, mas se ele não falar, não precisa, né? Mas vamos lá. Eu chamei essa história de A Força. O espírito diz assim: outra vez não. Do que ele está falando? Eu sei lá, né?
Então, uma das técnicas é ficar esperando ele falar mais, né? Se ele for falante, ele vai continuar. A gente não precisa dizer nada, porque do que ele está reclamando? Ele está reclamando de alguma coisa. Outra vez? Não. Eu não quero ficar aqui. Mas aqui aonde? Será que ele está reconhecendo que está numa reunião mediúnica, num centro espírita? Ou ele está num outro lugar? Eu não sei. Eu não estou vendo. Eu não tenho nenhuma mediunidade. Aí a gente fica quieto, espera ele falar um pouco mais. Aí ele diz assim: eu não suporto esse assunto de religião. Agora, eu vou falar de religião com ele? Não, uai. Então, pois então não vamos falar de religião. E eu ainda não sei onde é que ele está. Mas de religião ele não quer falar? Não vamos falar de religião. Aí ele diz assim: mas esse aqui é um ambiente religioso. Ou seja, ele está ali no ambiente do centro. Ele está ali. Ele tem conhecimento disso. Aí eu disse a ele: sim, mas não precisamos falar de religião. Ele não entendeu. Mas como é que eu pude vir até aqui sem querer? Essa é a pergunta dele. Essa é a necessidade dele. Ele quer. Vamos lá. Não, eu mesmo procuro seguir suas recomendações. Não dizer amigo, não dizer É, sexo, não dar boa noite, não, isso, exatamente. não falar de religião, não ir Isso, direto ao ponto. direto ao ponto. Agora, se ele quiser falar de religião, aí a gente Sim, fala também, não tem sim. problema nenhum, não. Não tem problema nenhum. Se ele estiver aberto para isso, se ele É, quiser que a gente ore, não sei o quê, tá. é, Mas tudo aí, bem. Bom, então, mas esse aqui é um ambiente religioso, estão vendo aí? Não, tá não. Não? Como é que eu pude vir aqui até aqui sem querer, né? Aí, estamos esperando ele falar mais alguma coisa. Parecia que tinha uma força me empurrando. Ah, então vamos falar da força. Você pode? Posso. Então fale. Você deve ter alguma experiência nisso. Ele pergunta: nisso o quê? Você já influenciou alguém a fazer alguma coisa? Ele é espírito desencarnado. Já. E essa pessoa fez o que você sugeriu? Sim. Ela tentou não fazer e você insistiu? Sim. Perguntas cirúrgicas. Sim. E ela acabou fazendo o que você quis? Sim. E essa pessoa sabia que você influenciou? Não. Então você conhece essa força. Nós estamos falando de doutrina espírita sem falar em espiritismo, influência dos espíritos em nossas vidas. Aí ele diz assim: mas comigo foi muito diferente, foi muito forte, eu não consegui evitar. A força depende de quem a exerce. E aí ele fez: e quem é que fez isso comigo? Falei: alguém que te conhece. Eu não sei, mas é alguém que te conhece. Não teria trazido você aqui, né? Quem é? Não sei, mas essa pessoa deve se apresentar a você. Avise-me quando isso acontecer. Eu sei que ele foi lá através de alguém. Esse alguém deve estar na reunião. Eu preciso ter certeza disso. Aí ele ficou esperando um pouquinho, de repente, quem é esse cara? Não sei, pergunta para ele. É ele que está vendo? Não estou vendo nada. Ele disse que foi ele que me trouxe aqui. Bom, então o que mais? Diz que pode me ensinar como faz. Tem algum interesse em aprender? Tenho, é claro. Então vá com ele. Não Muito falamos de bom, muito religião e bom. falamos de doutrina espírita, a influência dos espíritos em nossas vidas. Ele não queria falar de religião. Agora, às vezes os espíritos não falam que não querem falar de religião e a gente começa falando e ele tem aversão à religião ou ele é de outro credo. Eu já recebi um monte de protestante. Se eu começo a falar de Jesus, eles podem até aceitar, mas se eu falar em reencarnação, é coisa do Então a demo. linha, então a linha comum entre a humanidade, a todas as sociedades, é o socorro, né? É Isso. a dor, Exatamente. é o Quando você vai para o sofrimento. hospital, você pergunta: Então o que é está isso. doendo? Isso, né? Ninguém pergunta o Exatamente. que é religião. É exatamente isso. Exatamente. É Entendi. exatamente essa a ideia. Exatamente isso. Fica um diálogo monossilábico, né, o Américo, Não, mas né? essa é uma recomendação.
Porque ainda mais espírito agressivo, ele não gosta de blá blá blá. Eu recomendo frases cirúrgicas, esperando a resposta de cada pergunta, esperando ele falar para falar outra coisa depois. Eu recomendo isso. Eu sei que é difícil, eu não fazia isso, tive que mudar. Eu já. Mas fica Fala. uma conversa, porque médiums reclamam muito de esclarecedores que não param de falar. Chega uma hora que o médium não lembra a pergunta que o esclarecedor fez para o espírito responder. E às vezes nem o espírito. Então, eu recomendo sempre frases cirúrgicas, perguntas cirúrgicas, esperando a resposta. Nunca faça duas perguntas para um espírito que está desequilibrado, né? No WhatsApp, às vezes você faz três perguntas, a pessoa responde a última. Ninguém lê mais em tudo. Responde só a última. A hora o espírito está desequilibrado. Frases cirúrgicas, perguntas cirúrgicas, esperando a vez dele. Por isso que tem esses traços de espera. Às vezes às vezes a gente até podia falar alguma coisa, mas deixa ele falar mais para a gente entender o que ele está querendo. Um terapeuta, por exemplo, ele fala pouquíssimo. O terapeuta tem que ouvir mais do que falar. Então é E mais eu, socorro mesmo. é É mais um socorro, socorro, né? De exato. primeiro atendimento. O esclarecedor e a esclarecedora espíritas são terapeutas. Agora me diga, Américo, eu já ouvi falar de centros espíritas aqui da Europa, né? Que certos espíritos baixam falando Sim, e o médium fala na língua, né? O alemão, sei lá, sim. outro francês e tal. E aí o espírito reclama. Por que vocês aqui estão falando em português se a minha língua é tal? Vocês tinham que falar na língua. Vocês não estão aqui, o que É, vocês vieram fazer aqui? pode acontecer. Eu não tenho essa experiência, vocês têm mais experiência do que eu. Eu fico Mas assim, a gente Cláudia, sabe que há médiuns Cláudia, que captam o que o espírito está sentindo e mas traduz, se né? tu, mas se tudo é pelo pensamento, por que tem que ter essa tradução? Você está Não, entendendo? Por que tem tem que ter espírito essa que língua? precisa, tem espírito que não consegue, tem médium que não consegue traduzir o que o espírito pensa. Se ele não viveu Porque essa experiência, se não ele é não feita uma viveu, imagem, não é feita uma imagem para o médium, porque não é dito na voz, tá, 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 tá. Não, é uma imagem que é projetada que o médium vai traduzindo aquilo ali, não eu é não sou isso? médium, mas eles não, eles escutam o espírito falando, eles entendem o que o espírito está falando. Agora, às vezes vem a imagem também, A mas nossa, eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa experiência, eu não sou médium. Então, a nossa experiência aqui, Mônica, é que o espírito, ou ele fala em português ou em holandês, e quando fala em holandês, a gente percebe o traço cultural, percebe. hum, Na última reunião nossa, a última comunicação foi de uma pessoa, quando ela começou a falar ela, em holandês, eu percebi, e sabe, você detecta, eu pensei, essa foi uma daquelas espiritualistas bem místicas, né? hum, Mas é um espírito dedicado ao bem e tal. Mas na hora você percebe que o espírito ele viveu aqui a última reencarnação dele, então para ele o normal é falar em holandês. Nós já tivemos comunicação, inclusive uma vez, uma mensagem muito bonita, um poema muito lindo, num idioma que a gente acha que era hebreu ou então aquele idioma que Jesus falou, mas a gente depois tentou procurar, não aramaico. conseguimos detectar. Aramaico. Mas nós encontramos palavras depois que a gente através da fonética, né, a gente conseguir identificar algumas frases. Tanto pode ser hebraico, quanto pode ser aramaico, a gente não tem certeza. Do que a gente conseguiu captar foneticamente e depois traduzir, um poema lindo, uma coisa muito linda. Então, tem espírito que tem a necessidade de falar no idioma que ele usou na última reencarnação. É complicado aí, porque, por exemplo, na Itália, eu não sei quantos dialetos tem, mas aí na Holanda tem pelo menos meia dúzia, né? Ou estou Tem errado? vários. Então, já pensou se você recebe um espírito que não fala a língua oficial? Como é que faz? Como é Peraí, que o Não fica? médium sei, tem não que ter sei. a língua, né? O médium Eu, tem que, em alguma altura da sua história
de Ele espírito, tem que ele ter, tem que senão ele ter a não língua. consegue. Então, Senão ele não consegue falar. E o assim, cor... no nosso grupo, ele sabe, por exemplo, que eu não sei falar holandês. Então, o mentor não vai autorizar, porque vai dizer ela como é que ela vai conversar com Exatamente, o Gigi. espírito, ela falando Exatamente. em holandês, né? é, Então, tudo também tem uma é, preparação. Os mentores sabem de tudo, né? A mentoria sabe o que faz. sabe o que faz. A mentoria O sabe o que Kardec faz. explica isso lá no livro dos médiuns, e ele até usa o idioma alemão. Ele diz o seguinte: se um alemão encarnado, médium, receber um espírito que fala alemão, ele vai conseguir escrever ou falar normalmente. Ele está falando de psicografia nesse capítulo. Uhum. Ele vai conseguir psicografar o idioma, né? E se tivesse que falar, ele falaria também. Na hipótese do médium não viver na Alemanha, mas ter vivido na Alemanha, está em outro país nesta encarnação, ele tem as matrizes da língua, porque ele já esteve lá. O espírito consegue falar, né? Só que ele vai ter que elaborar palavra por palavra. Na hipótese do médium não ter matrizes daquela língua, o- na hora da psicografia, supondo que o alfabeto seja o mesmo, o espírito vai ter que desenhar letra a letra, falando de psicografia. Em psicofonia é mais complicado isso. Como é que ele vai desenhar a letra que tem que falar? Não sabe. É difícil, É, né? Mas na é. psicografia, o exemplo que o Kardec dá é esse aí. Se a pessoa não viveu no lugar, não conhece, nunca teve a matriz da língua. Agora, esse sujeito que estava lá na reunião do centro, que fala um idioma indígena, ele já esteve lá, uai. O médium deve ter Interessante. uma raiz, né, ali Tem que ter, tem que para ter. poder falar, porque senão ele não consegue falar, não sai assim, né? Agora, o espírito às vezes fica aborrecido pelo médium não conseguir transmitir o que ele quer transmitir. O que vocês estão fazendo aqui? Que eu quero. Vocês estão aqui no país para poder trazer os ensinamentos para todos nós, né? O auxílio, né? E, no caso, nem todos têm a capacidade, né? Eu acho que nisso o mentor tem que estar atuando, que nem a Gigi falou, né? É. Para fazer o Eu, discernimento. eu tenho a impressão que, como a gente trabalha, vive no outro país, a língua do país não é o nosso idioma materno, e numa reunião mediúnica, os benfeitores espirituais, como Américo diz, a mentoria, eles sabem o que estão fazendo, então eles só vão permitir a comunicação daquele espírito que só consegue falar no idioma dele, se tiver alguém no grupo que vai dar conta. É. Senão é Senão, ele perda de vai ser tempo. levado para outro local onde ele Senão é possa perda ser de atendido. tempo. Senão é perda de tempo. Ele vai perder É, tempo. Você não leva exatamente. um sujeito que tem fratura exposta num hospital que não tem uma equipe Exato. que cuide disso. É. Américo do Simplesmente. céu. Lembrando que as reuniões mediúnicas são instrutivas, né? O São. componente Sim. está só Nossa. aprendendo. Se ele vai falar em holandês para mim, não vou aprender nada nesse dia. Ô Américo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso aí. Bem Fala. rapidinho, porque a hora já está bem avançada. Mas se não der para responder agora, responde depois. Aí teria que ter o fenômeno da xeneglosia, não? É. Pode Para o ter. médico falar, Mas é muito difícil. É muito que é muito difícil. E mesmo difícil. tendo a xenoglosia, eu acho que a matriz da língua tem que estar lá. Porque Tem que eu não tenho estar. certeza disso, mas eu acho que a matriz da língua tem que estar lá. De alguma forma, ou algum dialeto, alguma É, coisa. Eu tinha pensado Mas eu não tenho nisso. experiência. eu Mas eu fiquei não tenho pensando, experiência. eu fiquei pensando nisso. No livro dos Espíritos também, ele fala nisso, né? Tem que haver, tem que ter, o médico tem que ter uma especialidade que ele usa, né? Que É. é a xenoglosia. O Chico, por exemplo, ele tem uns casos interessantes. E o alfabeto, ele recebeu uma comunicação em braille. Em braille, eu tenho essa comunicação em braille do Chico, eu tenho uma fotinho da comunicação. Só que o alfabeto braille foi desenvolvido depois que ele encarnou. Então, não houve lá, o Chico não pode ter conhecido esse alfabeto lá atrás. Então, ele teve que usar esse mecanismo mecânico. Ele é médium mecânico. Então,
o espírito, ao psicografar, teve que pegar ele e registrar código por código, lá, pontinho, tracinho, né? Teve que furar lá o papel, não sei como é que foi feita a psicografia, mas ele é médium mecânico, aí sim, porque aí tem que desenhar o caractere. Desenhar o caractere. Mas nesse Porque, caso ele continua cego? O espírito continua com essa percepção de cegueira impregnada no perispírito? não, ele psicografou um espírito que ele enxergava para cegos, Ah, para cegos. É uma psicografia para cego. entendi. É, Porque interessante. o cego consegue ler, Ah, escrever não. A menos que ele tenha lá um aparelhinho e ele Com o conhece, pare... ele pode escrever livro. Aliás, tem cegos que fazem isso, né? uhum. com a- Traduzem ou copiam o livro para outros cegos, né? Eles podem fazer isso. com Diga. aparelhinho, sim. Américo, eu tive um colega de classe, era o único homem da minha classe, né? Porque letras só dá mulher, né? Naquela época no Brasil. E ele era cego. E no início, nos primeiros dias de aula, eu não entendia aquele tac, 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 tac. Depois que eu olhei, eu falei, ele tinha um aparelhinho, ele fazia as anotações dele em braille, É, né? é. Porque, mas fazia aquele barulhinho, né? De máquina de Então, escrever, Braille, máquina de escrever, era, Braille. É. tá certo. Américo, foi muito bom, muitos exemplos, muitas explicações hoje, mas eu acho que a gente ia te liberar também o pessoal que já está com sono, Bom, né? eu ainda tenho muito tempo para chegar à noite ainda. É, Vocês é mas que vão ficar com sono. mas o pessoal daqui, tem gente que 10 horas já está dormindo, então. Mas aí a gente continua no dia, nosso próximo, dezembro e janeiro, a gente não vai ter estudos, então a gente vai ter Certo, só em fevereiro. Dia 5 de fevereiro a gente volta, aí a partir do capítulo 9, né, Amélia? perfeito. Então a gente continua com o capítulo 9 a partir de fevereiro, então vamos ter tempo de reler o livro, né? O 8 terminou, então. Acabou aqui. Sim. Américo deu todo 8. Não existe no livro o atendimento para o José Maria. Eu lamento que isso não tenha sido escrito, porque ele foi esclarecido e foi encaminhado por uma instituição de socorro. Então ele chega bravo, querendo bater em todo mundo, né? Mas não existe o registro do que foi dito pelo esclarecedor. Não sei se foi o Raul mesmo que atendeu. Não existe isso. Uhum. É uma pena. É. Eu lamento. Américo, Oi. só um minutinho, Maria, só para dizer uma coisa, Américo. Américo, eu Ah, estava indisposto para falar hoje, mas eu gostaria que tu desse uma olhada no capítulo 17 dos Mensageiros, Missionário da Luz, missionários. para depois tu voltar a explicar para a gente, porque eles explicam sobre essa atração e essa força, essa energia que o espírito não consegue É, se não movimentar. consegue se movimentar. Isso. Aí no Tá bom. próximo tu explica melhor pra gente isso aí. Então tá bom. É tipo uma contenção, né? Obrigado. É. Tá É certo, então. 17 do Missionário da Luz, Maria? Obrigada. É o capítulo 17, Missionário da Luz, que ele fala sobre reuniões mediúnicas. Vamos encaminhando para o encerramento, né? Agradecendo aí a América por esse ano, para esse grupo, esse ano então está encerrando, né? E confiando em Deus, aí em fevereiro a gente volta com esse livro fascinante para nós, né? E obrigada, gratidão aí a todas, todos, gratidão, até o próximo. Assim seja. Até Tchau, fim de abraço, Boa novembro. Américo. noite. Obrigada. Fique em Sim. paz, fique bem. Boa Boa noite. Fiquem noite. com Tudo de Deus. bom, Américo. Fique Bom com descanso Deus. para todo Tchau. mundo. Obrigada, obrigada Américo, bom fim de mesmo. Obrigado. tarde. Obrigado. Obrigada mesmo, viu? Obrigado. Tchau, beijo. Abraço aí na Tchau. Tchau. família. Tchau. Boa noite Obrigado. a todos. Tchau.